gravação, muito bem. Boa noite a todos, tudo bom, revalidandos, como vocês estão? Então, vamos estar dando início a mais uma live do evento aqui do Pense e Revalida, live dos parceiros. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a doutora Evelyn Galvão, sou médica e sou revalidada, sou uma das fundadoras do grupo do Pense e Revalida, assim como do grupo convidado de hoje, do CRM na mão. Não sei se vocês já viram aquela figurinha do Homem-Aranha, que é um apontando para o outro, é a mesma roupa. Hoje eu estou mais ou menos assim. Sim. E aí, eu trouxe o Pablo aqui, o Pablo, nossa carinha também do CRM na mão, para não ficar tão monólogo aqui, o Pablo vai vir dando um showzaço de medicina da família e comunidade para vocês, mas deixa eu fazer a introdução do lado Pense e Revalida, e aí a gente passa para outro lado, então, nesse momento. Bom, então, sou a Evelyn, sou uma das donas, uma das fundadoras do grupo do Pense e Revalida, né? Eu estava lá quando tudo era mato, a gente veio capinando tudo e criando a plataforma do zero, e faço parte desse projeto, né, que tenho muito carinho, muita dedicação, e tem mais de um ano que eu fui lá e criei um outro projeto dentro do mundo da revalidação, que seria o CRM na mão, junto com outras pessoas, obviamente, que estão comigo sozinha, eu jamais conseguiria fazer tantas coisas, que seria o CRM na mão. O CRM na mão, ele é uma empresa voltada para o mundo da revalidação também, só que ele é focado na parte de mentorias e de prática de elaboração de recursos. O Pense e Revalida, quando ele surgiu lá no ano de 2023, na primeira edição, nós surgimos com mentorias também. Porém, depois da primeira edição, a gente teve que tomar uma decisão muito importante, que era aperfeiçoar mais a plataforma ou nos dedicarmos a desdobrar a mentoria em si. E a gente acabou optando por aperfeiçoar a plataforma cada vez mais, que é esse produto maravilhoso que o pessoal vem conhecendo edição após edição, que vem melhorando. A partir do momento que o Pense já começou a conseguir andar um pouquinho mais sozinho, aí a gente conseguiu, né, ter outras ramas e aí conseguir ir se desvinculando um pouco, tendo pouco mais de tempo livre, e foi quando eu consegui trazer aí à tona o CRM na mão, que era um desejo de trazer para o pessoal, né? Então, uma mentoria para acompanhar esse estudo dentro da plataforma. A plataforma em si é muito boa, é muito completa, quem está aí dentro, né, sabe, consegue acompanhar, mas eu acredito que um estudo direcionado, ele sempre tem uma boa diferença, ele sempre aumenta mais as chances de aprovação num primeiro intento, né? Então, é o que eu falo, essa trajetória, ela pode ser difícil, dura, tortuosa, pode gerar gatilhos, ou pode ser algo também relativamente tranquilo, que é quando você traz ali ferramentas para o seu estudo para estar implementando e ajudando nesse processo. Então, foi acreditando nisso que esse projeto veio à tona, né? Já está aí no mercado há mais de um ano e vem crescendo exponencialmente, a gente fica muito feliz. Bom, quero deixar a palavra também, né, com o Dr. Pablo. O Dr. Pablo aí está vindo para a nossa equipe, ou trazendo, né, uma cara nova para a área de medicina da família e comunidade. Então, dentro do Pense mesmo, até enquanto eu tomava conta das áreas médicas, eu sempre fui muito característica de estar dentro da medicina da família e comunidade ou dentro da área de obstetrícia. E aí o Pablo veio com tudo agora para o CRM na mão, e eu passei essa cadeira para ele, né, da medicina da família e comunidade. Ele domina muito, tem muita organização na cabeça, a gente vai vindo falando hoje um pouquinho sobre isso, e eu cedi essa cadeira e eu entrei para a cadeira de ginecobstetrícia agora dentro, que é, assim, o meu chameguinho também, que eu sempre falo, eu presto, né, para a área de residência, não tenho conseguido me dedicar muito aos estudos para a residência, mas eu presto todos os anos, né, para esse ano passado, eu vou prestar esse ano também, para a área de GO. Então, acaba que a minha afinidade vai mais no final para essa área. Então, deixei o Pablo vir com tudo. Pablo, boa noite, tudo bom? Boa noite de novo, Evelyn, boa noite, pessoal. Boatos de que MFC é a melhor área aí do INEP, né? Não sei quem falou isso. Bom, gente, meu nome é Pablo, eu sou médico revalidado em 2024.2, famosas estações aí de NIRS, de queimadura de lagarta, né? Eu brinco que nem a lagarta esperava estar nessa estação, mas ela apareceu. Eu estou responsável pela mentoria de MFC no CRM na mão, né? A Evelyn me passou essa responsabilidade. E eu estou muito animado para essa live. Como um bom MFC, eu vou trazer aqui estatísticas para vocês, algumas dicas, né, do INEP,
o que vocês precisam saber mesmo para essa prova de MFC, que vai ajudar muito vocês na hora da prova. Isso aí. Bom, pessoal, então antes da gente estar iniciando, né, mesmo, então o intuito dessa live, dessas semanas de parceiros, qual que é? Então vocês vão ter live sempre de segunda a sexta-feira, onde cada dia é um parceiro diferente do Pense em relação à mentoria, então trazendo de novo, o Pense Revalida não tem mentoria própria, por isso que nós investimos tantos nos parceiros, né, para os parceiros virem, conseguirem as ferramentas necessárias para dar um melhor acompanhamento para cada um dos seus alunos, né, então às vezes pensar, é um produto concorrente do Pense, mas eu gosto do Pense. Não, o Pense tem isso como um sistema de parcerias, e essa live, né, é um evento que justamente traz isso. Então, como que a gente, andando de mãos dadas, que a gente consegue potencializar mais ainda os índices de aprovação de cada um de vocês. Então, vai ser um evento que vai durar sempre de segunda a sexta, vai durar até a última semana de novembro, em que cada dia vocês vão ver um parceiro diferente que vai ter a chance de vir aqui e mostrar um pouquinho da didática de ensino, um pouquinho do produto, né? Porque, assim, na hora que você vai conversar com alguém, todo mundo, obviamente, vai falar muito bem do seu produto, né? Mas vindo aqui e conhecendo realmente as carinhas de quem vai estar, conhecendo a trajetória, vendo a didática de ensino, talvez esse seja o grande diferencial. Então, às vezes, a pessoa fica meio apreensiva de comprar um produto, porque o que foi bom para minha amiga, talvez não seja bom para mim. Então, eu vou lá e compro uma mentoria que ela falou que é muito boa, mas na primeira aula eu já não me identifiquei com o professor, por exemplo, né? Não gostei da forma que ele fala. Então, isso pode ser ruim, ainda mais tendo em conta, né, o Revalidando, que a gente sabe de verdade, né, Pablo, a situação financeira do Revalidando não é das melhores na maior parte dos casos, né, então é sempre muito duro, muito difícil. Então, se alguém tem uma condição financeira muito boa, normalmente estuda medicina no Brasil mesmo, é raro que essa pessoa vá para fora. Então, a gente já entende que é um perfil diferente para estar gastando dinheiro, né, em algo que às vezes não gosta. Então, esse evento eu acho muito legal, a gente está fazendo já tem alguns anos ele, e ajuda bastante na hora de escolher o produto de vocês. Espero de coração que escolham a gente, né, entre tantos. É uma honra quando escolhem, né, estarem estudando com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de estatísticas de aprovação também da última edição conosco. Para vocês entenderem um pouquinho mais dentro. Mas essa não é uma live de vendas. Nenhuma dessas lives que vocês vão ver é uma live de vendas. É uma live de exposição e uma live de treinamento. Então, o Pablo veio hoje estrategicamente porque nos foi concedido o tema de medicina da família e comunidade. Existe uma briga muito grande entre os parceiros por quem não quer fazer esse tema. Todo mundo quer clínica médica, cirurgia, qualquer coisa. MFC sempre sobra. E aí eu já até sabia disso, eu falei, fica tranquilo que a gente vai dominar, eles vão amar a medicina da família e comunidade com a gente, porque é algo gostoso, gente, não tem, é aquilo, né? Se todo mundo gostasse da clínica, o que seria da cirurgia? Se todo mundo gostasse da pediatria, o que seria da obstetrícia? Então, tem que ter os que gostam da medicina da família e comunidade também, e não negligenciem essa área, pelo amor de Deus, porque são 20 pontos, não dá para falar, eu não vou estudar isso, vou estudar só os outros, porque são 20 pontos, não dá para perder 20 pontos, né, Pablo? Sim. Quebrando já um pouco desse gelo, né, eu acho que a gente linka muito o MFC com a preventiva da prova teórica, e cai muito cálculo, cai muita taxa de natalidade, taxa de mortalidade, estudo, né, então, estudo de corte, e a prova prática de MFC, ela é completamente diferente do conteúdo teórico. Ela é, basicamente, o que eu falo é pegar ali clínica médica e jogar MFC dentro de uma UBS. Pegaram ginecologia, jogaram dentro da UBS em MFC. Pegaram cirurgia, jogaram dentro da UBS e fizeram MFC. Então, a MFC ela é mais mesmo um complemento de todas as outras áreas que o pessoal já está estudando, né? Então, quando vai para a MFC, o que muda ali mais o contexto é mais que é uma UBS, e que você tem que abraçar o paciente, né? Eu brinco que a gente tem que abraçar o paciente, ver o paciente como um todo, né? Esses são os principais diferenciais ali da MFC. Mas o roteiro, né, o checklist, o esqueleto, ele segue praticamente o mesmo, né? Tem uma anamnese, tem um paciente, tem uma patologia, né? Sim, tem uma estrutura base, né, um esqueleto base, só que cada um com as suas particularidades ali. Bom, pessoal, então antes da gente resolver esse checklist, quero aproveitar para falar um pouquinho, então, sobre esse outro lado aí, né, então, sobre o lado do CRM na mão. Vou deixar para quem ainda não conhece, né, esse perfil, o arroba aqui, arroba o CRM na mão, e
Vamos lá conversar, não vai ser muito longo, na verdade, então, são algumas coisas bem estratégicas que eu quero trazendo para vocês. Então, primeiramente, quem somos, né? Então, a gente já é considerado uma empresa sólida no mercado, com experiência de mercado também, e especializada em oferecer serviços sobre medidas para diferentes realidades. Quando eu falo sobre medida para diferentes realidades, eu particularmente tive uma preocupação muito especial com isso. Por quê? Eu fui uma estudante atípica, porque quando eu estava no 4º ano da universidade, eu acabei tendo uma gestação não planejada, e aí quando eu cheguei no momento do estudo da revalidação, eu tinha que dividir o meu tempo, né, entre trabalhar, cuidar de um bebê, já acabei casando no meio disso, cuidar de uma casa, e eu falava, como que fica o meu tempo de estudos? Então, uma coisa muito importante é a gente nunca se comparar com a realidade de outras pessoas. Às vezes, isso eu lembro que me gerava tristeza, né? Então, eu via meus companheiros, tinham todo aquele tempo para estudar, tinha que fazer pausas para, obviamente, dar atenção para um bebê, para uma criança, e fazer os estímulos. E isso, às vezes, me deixava um pouco frustrada, mas isso não foi impedimento nenhum para que eu conseguisse terminar a minha faculdade e conseguir revalidar. Então, eu tive uma preocupação bem importante nisso. Então, diferentes realidades. Tem pessoas que não têm filhos, mas estão no programa Mais Médicos. Como que essa pessoa conseguiria estudar de uma forma eficaz para que ela também consiga revalidar? Então, a revalidação não é algo exclusivo para quem está só dedicado para estudar para o revalida. Outras pessoas com outras realidades também vão conseguir. E ali a gente vem trabalhando sempre essas partes ali na mentoria, né? E somos conformados por uma equipe de docentes especializados e experientes. Então, a gente vai estar voltado para a mentoria tanto de primeira como segunda fase e elaboração de recursos, tanto gerais quanto individuais. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre no que a gente acredita, né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da mentoria, que é o tripé da aprovação, que são os 3 T's. Então, a teoria dos 3 T's que são suficientes para vocês conseguirem aprovar e fazer com que esse processo seja leve e tranquilo. Então, o primeiro T é a teoria, que é um grande erro quando o revalidando pensa, já aprovei na prova teórica, não preciso mais, agora chegou a fase somente do treino, né? Não é bem assim. Você não consegue avançar e tirar uma nota boa, satisfatória nas suas estações, se você não trouxer a riqueza do seu conhecimento teórico. Então, não é, aprovei a primeira fase, vou jogar meus resumos tudo no lixo, taca fogo, vende esse drive aí, faz o que for, né? Não, tem que continuar tendo esse material teórico para você trazer, porque ele é uma dos teus pilares da aprovação. O treino, que obviamente é muito importante, assim como para a primeira fase, vocês sentavam e ficavam treinando fazer questões, treinava o tempo de vocês de fazer questão, de preencher gabarito, aqui tem o tempo de treino, de checklists, e o último T, que é o temperamento. O temperamento, eu até falo que ele, às vezes, acredito que ele tem um valor tão importante quanto, ou às vezes até mais, do que os outros, porque às vezes a pessoa está tão habituada em treinar, fazer teoria, ver videoaula, que no dia ela tá, eu falo, é uma pluma que cai e desbanca tudo. Então, hoje cedo a gente fez uma live de treinos, teve uma docente, não sei se ela está aqui, que ela foi fazer uma estação comigo, e aí era uma estação de obstetrícia, e ela falou, não, mas eu vou confirmar antes que você está grávida, pedindo o beta-HCG, mas ela ainda estava na anamnese. E aí, de repente, ela falou essa palavra, eu vou pedir o beta-HCG, eu falei, mais algum exame laboratorial? Isso é um exemplo do que pode acontecer lá, que uma pequena coisa que você pensa, eu tenho que fazer isso, e você verbaliza no momento errado, o teu chefe de estação já solta o impresso na tua mesa, que se você bate o olho, você já perde o ponto dos outros exames laboratoriais que estão lá dentro. E um pequeno deslize dentro da estação não pode fazer com que você perca o foco e faça tudo desmoronar. Então, você tem que seguir ainda aquela linha de raciocínio, você tem que conseguir separar a estação, né, em blocos, no esqueleto bem estruturado, para conseguir que isso seja muito harmônico, né? Tem algumas pessoas que ainda falam, né, que tem mais um, que é, os macetes de prova, os chips. Macete de prova é legal, é importante, gente, mas só ir lá com macete não garante a aprovação de ninguém. Então, tenham sempre bem estruturados, uma boa teoria, um bom treinamento e um bom temperamento. Esse controle emocional é essencial para vocês estarem conseguindo ir lá e arrasar, né? E trazer com toda essa pontuação.
Bom, na última edição, né, ele já saiu, esse slide tinha feito antes de sair, a gente tem que atualizar ele, trazendo o índice de aprovados 2025.1, que graças a Deus foram muitos aprovados, principalmente das nossas mentorias, então nós tivemos 12 turmas na última edição, e gente, das 12, 8 teve 100% de aprovados, tendo em conta que as nossas turmas são pequenas, né, a gente trabalha no máximo com 5 pessoas cada turma, e nas outras era um que não foi aprovado. Então, foi um índice de aprovação muito alto, a gente fica super feliz, porque mostra, né, então, que a gente está ensinando o caminho certo. Obviamente, sempre digo, não adianta nada, e somente fazer a mentoria, desconectar e só estudar de novo na próxima mentoria. Então, na mentoria, nós damos as ferramentas necessárias para que vocês consigam depois pegar um checklist, chegar na prova sozinho e conseguir desenvolver essa linha de raciocínio. Então, a gente entrega de mão beijada algo que suou, né, Paulo, para a gente conseguir aprender. Eu imagino você ainda que, na época, ainda estava desenvolvendo ali a plataforma do Pense, né? Eu usei o Pense ali 2024.2, eu já tinha ali mais checklist, mais estrutura, então facilitou um pouco, né? Agora, para você foi mais difícil ainda, né? Ô, louco! Não, eu lembro quando a gente estudava com prova de residência, eu lembro até hoje, a Federal de Minas Gerais, a prova da USP, Unicamp, e aí eu lembro que eu tentava fazer um comparativo, eu pegava uma estrutura do Revalida, olhava aquilo, e o que servia, eu absorvia, o que não servia, eu ignorava. E aí, por exemplo, tinha já limite de exames, as tarefas têm que ser realizadas nessa ordem, só que isso nunca tinha aparecido no Revalida. Então eu falava, eu faço do jeito que eu quero, não, INEP é outra coisa, que não sei o quê. E isso era aceitável entre os colegas, né? Porque a gente falava, não, realmente o INEP não tem nada a ver. E a gente ignorou 100% esses comandos. E quando eu fui fazer a prova 2022-2, estava lá, as tarefas devem ser realizadas nessa ordem, você tem tanto limite de exames. Só que eu estava tão habituada a ler aquilo e ignorava mesmo, porque eu falava, isso aqui não é do Revalida, que no dia da prova eu ignorei também. Quando eu li aquilo, como meu cérebro falou, não, isso não é do Revalida, por mais que eu estava no Revalida, no primeiro dia eu não tive capacidade nenhuma, nas 5 estações, de me readaptar. No segundo eu falei, não, eu não posso fazer isso. Aí no segundo eu consegui melhor do que no primeiro, porque eu falava, eu tenho que adaptar minha mente a isso. E foi muito difícil, porque eu tive uma tarde, né, uma noite ali para conseguir fazer isso. Então, aproveitem as oportunidades. Sim, são várias experiências, né, como você falou. Eu tive a oportunidade ali de ser aprovado, né, de primeira, mas eu também tive poucos recursos, e eu acredito que é a realidade da maioria das pessoas, né, tendo poucos recursos. Eu não fiz ali um curso prático, presencial, não tive a oportunidade, o privilégio de ter uma mentoria. Nossa, fez falta, apesar da aprovação, fez falta, né, o acompanhamento psicológico que tem na mentoria também, né, então, são experiências, né, diferentes, e eu acho que esse é o lado positivo ali também do CRM na mão, que os professores, eles tiveram experiências diferentes, né, cada um ali foi aprovado num contexto, então a gente entende bem ali o aluno, né, para poder ajudar, então isso ajuda muito. Particularmente, que o Pablo falou, né, os professores, eles já vão entender, a gente vai falar sobre o que a gente acredita para dar aula, formação, né, e isso foi uma preocupação muito importante nossa também, de cada professor ser revalidado em um ano diferente. Então, vocês vão ter contato com várias pessoas e cada um tem uma revalidação num ano diferente, porque isso traz, né, a estrutura da prova, traz um entendimento da banca examinadora que, a partir do momento que você começa a ter uma cabeça de examinador, é quando você consegue entender realmente o segmento da prova, você para de ser tão robotizado e começa a raciocinar sobre tudo que está acontecendo ali dentro. Esse, de verdade, eu acho que é um grande pulo do gato para conseguir aprovar. Bom, diferenciais. Então, as nossas turmas são reduzidas, em que a gente trabalha no máximo 5 alunos por sala, porque no máximo, porque tem salas que tem menos alunos mesmo. Tem um especialista por área médica. Então, nós não acreditamos no modelo de um único mentor que te dá aula das 5 grandes áreas. Por quê? Ninguém domina as 5 grandes áreas da medicina. Evelyn, mas eu vou fazer a prova e eu sozinho vou ter que fazer as 5 áreas, né? Eu vou ter que dominar a prova. Uma coisa é você ter a sua limitação, pensando no que o INEP vai te cobrar. Outra coisa é a responsabilidade de você ter um mentor, alguém que te guie, alguém que esteja apto para responder ali as suas perguntas, mas que não domine. Então, a gente não acredita nesse modelo de, um único professor vai lá e dá as 5 grandes áreas. Por quê? Eu posso ser muito boa
em medicina da família e comunidade. Trago o meu exemplo. Eu gosto, eu falo com amor, eu falo com paixão porque eu gosto, mas me coloca na área de cirurgia para você ver o que acontece. Eu sei o ATLS porque eu decorei, mas qualquer outra coisa eu tenho muita dificuldade. Então, vendo isso, me reconhecendo e percebendo que cada pessoa tem um perfil, e vocês também, cada um tem o seu perfil, vocês vão conseguir perceber que não faz muito sentido esse modelo, onde uma única pessoa diz que domina todas as áreas e te dá ali. Na verdade, o que as pessoas acabam dando é dicas, macetes, mas o que a gente falou, dica e macete não garante a aprovação de ninguém. Então, a gente teve essa preocupação de deixar alguém mais voltado ali para cada grande área. Então, vocês têm encontros semanais também, que é para criação de rotina e padrão de estudos, acompanhamento emocional, que a nossa preocupação na mentoria, né, foi não só dar os encontros de mentoria, mas garantir aqueles 3 pilares. Como que a gente faz isso? Dando acompanhamento emocional, então a gente tem uma profissional que faz parte da nossa equipe, que trabalha única e exclusivamente com o perfil de médico revalidando. Então ela vê quem acabou de terminar a universidade e vai começar a se preparar para a primeira fase, ela começa a pegar essas pessoas, quem está ali no processo já estudando para o Revalida, ela trabalha com essas pessoas, e quem acabou de aprovar até no máximo 3 meses. Então, é um perfil extremamente de mente de revalidando. Ela vem trabalhando com vocês em relação a, sou uma pessoa ansiosa ou estou ansioso? Por que o meu estudo não está avançando? O que eu estou me auto-sabotando? Como que eu tenho técnicas de voltar para o meu eixo do estudo? Que técnicas eu posso usar no dia se eu sair de mim, né? Se eu me perdi. Então, é bem legal. Isso é a busca do terceiro pilar que a gente falou do temperamento. Nós temos a parte dos encontros de mentoria, encontros para aulas teóricas também, que é a busca do primeiro pilar, então, ali, né, que é a teoria, e os treinos extras com ator e atriz, que também é a parte dos encontros de mentoria. Nós temos atores pagos por nós, que treinam com vocês em outros horários, que é a busca do segundo pilar, para intensificar o treino. E o suporte contínuo, né, gente? Então, desde esse momento, antes ali de vocês serem nossos alunos, sempre chega muita dúvida, a gente vai sempre respondendo, e até o acompanhamento no pós-prova, na escolha da universidade revalidadora, que documentação, quais universidades são mais rápidas, a gente faz todo esse acompanhamento com vocês. Bom, então, entrando rapidamente nos tipos, né, temos 2 tipos de mentoria, o básico, que eu sempre falo de básico não tem nada, e o prêmio. Então, o básico, ele traz 8 encontros, sendo 2 encontros por semana, e a gente divide no básico ginecobstetrícia no meio. Por quê? Ali eu consigo trabalhar melhor com vocês, tanto a área da gineco como da obstetrícia, né, de formas separadas, porque são esqueletos separados. Então, são 6 encontros e 2 do modo desafio, que é o que a gente traz ali a maior dificuldade do aluno à tona, e a gente consegue circular ela, garantindo que até o final da mentoria ele recupere essa maior dificuldade. Já o encontro, a mentoria premium, né, são 20 encontros que vocês vão ter, um professor por área, e vocês têm 4 encontros por cada grande área, sendo 3 para fazer checklists tradicionais e híbridos, e 1 encontro só por grande área, somente para as estações de procedimento, porque elas são mais particulares, né, tem ali um pouquinho mais a sua particularidade. Bom, nessa live não pode falar de preços, né? Então, eu parei aqui de publicar, porque a gente não pode estar falando sobre. Depois, vamos, então, entrar, não sei se surgiu alguma dúvida, acho que não, mas se surgir qualquer dúvida, podem estar mandando aqui para a gente. E esse é um pouquinho da estrutura da nossa mentoria, do que a gente tem preparado para vocês. Então, vamos entrar aqui no momento de treino. Depois, no final, o Pablo, na verdade, também quer trazer algumas coisas para vocês de estatísticas. E a gente também tem alguns feedbacks dos nossos aprovados aí para trazer para vocês. Tá bom? Vamos lá, tá? Vamos lá, então, pessoal. Eu queria apresentar aqui para vocês o que é a prova de MFC para o INEP. Eu vou compartilhar aqui minha tela, uma projeção. E quem é que está fazendo a prova? Quem é que vai fazer a prova pela primeira vez aqui? Compartilha. Leonardo, Jorge. Bastante gente. Bastante gente. Rodrigo. Certo, então aqui eu vou apresentar para vocês os temas que já apareceram no INEP, na área de MFC, e a gente consegue agrupar esses temas em categorias, né? Então, observem aí que doenças infecciosas já apareceu 5 vezes nas estações de MFC, tuberculose, leishmaniose tegumentar, dengue grupo B,
herpes zoster e DIP. Saúde mental / saúde comportamental, né, já apareceu também 5 vezes em estação de MFC, tentativa de suicídio familiar, baby blues, que foi uma estação de replicação, tabagismo, síndrome de burnout e a insônia primária, que caiu nessa última edição. Saúde da mulher também, o INEP gosta muito de saúde da mulher, já apareceu aí, eu coloquei aqui outros temas que estavam em outras categorias, mas que a gente consegue colocar nessa categoria também. Apareceu aí o screening feminino, que se eu não me engano também foi uma estação de replicação, uma mulher cisgênero lésbica, o baby blues, que a gente pode encaixar aqui também, e o DIP, que a gente também pode encaixar aqui. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Né? Porque o INEP, ele não atira para todos os lados, ele não faz qualquer coisa. Também não estou dizendo que isso aqui são apostas, né? Porque dentro de doenças infecciosas, qualquer doença que tem bicho é uma doença infecciosa e pode aparecer aqui na estação de MFC. Mas tem um norte, né? Tem uma direção. Vou mostrar aqui essa outra parte, né, que são as doenças crônicas que já apareceram no INEP, por algum motivo foram doenças metabólicas, as 3, né, situações ali, que foi cirurgia bariátrica, aplicação de insulina, e nessa última edição, a osteoporose e a osteopenia. Também já teve 2 estações aí de comunicação, então o MCCP, né, o método clínico centrado na pessoa, mais atualização do calendário vacinal, essa estação era uma criança ali de 12 anos, já caiu o protocolo Spikes. Populações específicas, então já caiu saúde indígena, e aqui eu também coloquei a mulher cisgênero lésbica, que é uma população específica. Aqui eu queria fazer uma observação na saúde indígena, né? A gente sabe aí que está para aparecer essa parte escrita na prova, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas ela vai estar presente. Se a gente observa a estação de saúde indígena, ela foi uma estação muito teórica. Eu acho que a Evelyn, né, chegou a fazer essa estação, e nessa estação, basicamente, você entrava na sala, tinha uma agente comunitária ali da saúde indígena, e ela vinha tirar dúvidas com você. Então, as suas tarefas era dizer, explicar sobre a saúde indígena, citar 4 pontos, explicar tal coisa. Então, tudo isso era falado porque não tinha ali o papel, né? Mas se tivesse o papel, acho que eles iriam escrever, né, Evelyn? Nossa, até bem que você, porque não tinha papel. Graças a Deus que não tinha, porque o meu ia estar cheio de lágrimas, gente. Porque, de verdade, essa foi a que destruiu o meu emocional. Caiu em 2023, né? Da saúde indígena, foi quando eu aprovei, mas para vocês terem ideia, então a gente já tinha criado o PENSE, eu já era responsável dentro da área de MFC, e eu já tinha pensado nesse tema, né, para cair na prova, e eu tinha criado uma estação de intoxicação por mercúrio nas populações, né, indígenas. E quando eu entrei dentro da sala, tinha um card já grudado em cima da mesa, que era foto de várias crianças indígenas, e quando eu olhei aquilo, eu lembro que eu fiquei muito feliz no primeiro momento, falei, nossa, arrasei, gabaritei, nossa, sei tudo, eu criei um checklist disso. E na hora que eu li o meu cenário de situação, foi ficando cada vez pior, eu li minhas tarefas e ficando cada vez pior. E aí não era uma sessão típica, não tinha anamnese, não tinha exame físico, e tudo que eu perguntava para ela, você tem alguma dúvida? As dúvidas dela eram as minhas próprias tarefas, mas eu não sabia fazer as tarefas, estava tentando fugir. Sim. E aí eu ficava naquele ciclo, eu começava a falar um monte de coisa que eu lembrava de videoaula, que eu vi na teoria, mas eu saí dessa estação chorando. E eu falo, pessoal, não tenho vergonha de falar, né? Não saí dela, foi a minha última. Saí muito abalada, lembro que eu voltei para o Airbnb, e eu literalmente, eu deitei em posição fetal na cama e eu chorei por horas, porque eu falei, acabou comigo, acabaram as minhas chances de aprovar. E, na verdade, não, aprovei direto, né, sem recurso, sem nada. Sim, e algo que a gente acredita muito é que não vai aparecer dessa forma só o conteúdo teórico ali para você ficar escrevendo. A gente acredita que vai ser dentro de um contexto mesmo de uma patologia, de um paciente, e ali vai ter algumas 2 ou 3 perguntas ali no final para você estar escrevendo, e você vai entregar esse papel, né? Cuidado aí para esse papel não estar muito molhado com as lágrimas, né? A gente espera, para não ter problema nos recursos, né? Mas você vai entregar esse papel ali com o que eles forem perguntar. Né? Então é bom a gente ter essa observação na estação de saúde indígena, para a gente conhecer, né, o que pode voltar aí esse modelo um pouco parecido. Em urgências, né, já apareceu então 2 vezes no INEP, esses são todos os temas, tá, gente? Desde 2020 até 2025.1, a gente agrupa dentro dessas 7 categorias aí. Né? Então, urgência, a primeira vez que apareceu uma situação de urgência
foi ali na 2021.1 com infarto, né, com supra de ST, pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava ali um infarto, né, e a segunda foi a de acidente por animal peçonhento, a lagarta. Eu coloquei aqui como urgência, por quê? Porque eram situações onde você abordava inicialmente na UBS e depois você encaminhava o paciente. Então, você teria que fazer ali o atendimento inicial na UBS e depois encaminhar, né? Então, já apareceu 2 vezes esse contexto, né? Uma história que eu contei na última live desse acidente de lagarta, eu estava nessa prova, né, fazendo, e depois de já ter indicado ali tudo que eu lembrava, né? Não tinha ali o treino, nunca tinha feito o treino da estação de queimadura de lagarta, mas eu tinha o meu esqueleto, né? E é o que eu falo sempre, o que vai te aprovar é o seu esqueleto, não é você ficar decorando cada estação. Então, ali fui seguindo meu esqueleto, indiquei anti-inflamatórios, analgésicos, antieméticos, e aí ela tinha essa pergunta, né? Ah, tem mais alguma coisa que eu possa receber, que eu possa tomar? E eu lembrando ali de tudo que eu já tinha pedido, né? Aí faltou o soro, né? Nossa, vou indicar o soro aqui para ela. Aí o soro também. E aí ela estava bem expressiva, né? Ela já abriu o sorriso achando que eu ia falar o soro antilonômico da lagarta. E eu falei o soro fisiológico, né? Então, nada a ver, né? Viajei ali, nunca que eu ia lembrar o soro antilonômico, nunca tinha estudado, nunca tinha visto isso, né? Mas eu também falo que você acertar o diagnóstico ou até alguma conduta vai te dar ali no máximo 1 ou 2 pontos, né? Não é toda a estação. Então, é muito mais importante você ter ali um esqueleto, né? Para você se preparar para qualquer situação. Então, mas eu deixo aqui esses temas, né? Vou estar voltando aqui só para vocês verem outra vez. Então, doenças infecciosas, saúde mental e comportamental, saúde da mulher, o INEP adora a saúde da mulher, doenças crônicas, mais aí voltada a doenças metabólicas, comunicação, populações específicas e urgências, são áreas que vale a pena ali a gente treinar e se preparar, né? E aí uma outra estatística, que eu também gosto muito dessa estatística, que são os temas de MFC que apareceram nessa última prova teórica de 2025.2. Por que eu estou mostrando esse material? Porque o INEP, algumas vezes, ele pegou o conteúdo teórico e ele aplicou na prova prática. Então, vale a pena também a gente ir preparado, né, para esses temas. Então, aqui a gente tem o primeiro tema, que foi, né, provavelmente quem fez a prova vai lembrar, né, foi a prevenção secundária de doença cardiovascular, né, era um homem de 56 anos, tinha sofrido infarto, ele estava ali com resistência a alguns medicamentos e foi encaminhado para você. Pode ser que não apareça dessa forma, né, uma prevenção secundária, mas pode ser que apareça uma prevenção quaternária, né, onde chega ali um paciente que está fazendo uso de muitos medicamentos e você ali tem que indicar, suspender os medicamentos, né. O outro tema que caiu também na prova teórica foi rastreamento de fatores de risco, situação de tabagismo. Nesse caso aqui foi de um homem, né, era um homem, 52 anos, ele não tinha nenhuma comorbidade, ele vai ali para mais uma consulta de rotina. Já caiu no INEP o screening feminino, que é uma questão basicamente disso, de você indicar ali os rastreios para aquela mulher, naquela situação, se ela tinha indicação de rastreio de câncer de colo, se era um momento dela fazer o rastreio ali de câncer de mama, né? Então, aqui era uma questão onde você tinha que indicar os rastreios para esse homem, né? Então, também vale a pena aí a gente treinar essa estação. Depois, né, intoxicação por agrotóxicos, era uma mulher de 32 anos, se eu não me engano, ela trabalhava com morangos, né, e ela usava ali os fertilizantes ali, os químicos, né, e ela estava tendo esses sintomas de intoxicação. Ainda não caiu no INEP intoxicação por agrotóxicos, né, então também vale a pena a gente ir preparado para essa estação por intoxicação, né. Tinha que notificar no SINAM, então é uma estação assim, bem completa, a cara ali do INEP de aparecer em MFC. A hipertensão do idoso, né, caiu aquela senhorinha de 82 anos, estava ali com a pressão ali nos limites, a gente não sabia se indicava tratamento, se não indicava, o que fazia, né, e a conduta ali acabou sendo expectante. Nunca caiu hipertensão em MFC, no INEP, né, então também vale a pena a gente ir preparado. Profilaxia, né, não só aqui no INEP, eu vou abrir aqui até um parênteses, na prova do ENAMED, da residência, caíram 2 questões de profilaxia de HIV, de PrEP, né, nesse caso aqui, nessa questão, era uma mulher trans, então aí também tem uma população específica, mulher trans, né, que pode aparecer também na nossa prova, e ali você tinha que indicar a profilaxia pós-exposição do HIV, né, então também ali é uma questão que pode aparecer. Notificação, né, caiu ali violência contra adolescente, uma notificação obrigatória, é uma questão que você tinha que escolher qual ali tinha indicação de notificar no conselho tutelar, né, e era uma adolescente ali que estava retraída, né, que estava sofrendo
com sinais ali de vítima de agressão, e também ainda não caiu nessa violência contra adolescente, então pode ser que apareça. Depois, lombalgia mecânica, perdão, né, foi um homem de 48 anos, né, era com a dor lombar simples ali, também não apareceu ainda lombalgia mecânica em MFC, né, então também é uma aposta. Os outros temas aqui de tuberculose pulmonar, por mais que já tenha aparecido tuberculose, e o INEP ele não tem essa tendência em MFC de repetir temas, né, então para infectologia ele tem ali uma porrada de temas ali que ele pode colocar, então é difícil que ele repita, mas é bom a gente ir preparado para essa tuberculose, né? Nesse caso também a gente tinha que indicar os exames, se ia fazer um teste rápido molecular no paciente, avaliar a resistência à rifampicina, né? Então vale a pena. Luto, essa sim é uma estação que ainda não caiu, está dentro ali do tema de doenças comportamentais, né, que o INEP adora. Era uma mulher de 52 anos, tinha perdido o filho recentemente, então também é um tema que vale a pena a gente ir preparado. Quimioprofilaxia de malária, foi uma questão aí um pouco polêmica, né, era uma médica da família, estava numa região de risco, e aí perguntava qual medicamento para profilaxia, né, então também a gente ir preparado aí para uma estação de malária não caiu, é infectologia, né, então vale a pena a gente treinar essa estação. E aqui, tuberculose de novo, só que aqui dentro de um contexto de um homem privado de liberdade. E aqui a gente entra dois tópicos, né? Tuberculose, que é infectologia, e o homem privado de liberdade, a pessoa privada de liberdade, que é uma população específica, né? Já caiu ali a saúde indígena, a mulher transgênero, então pode cair também esse homem, né, privado de liberdade para a gente fazer o atendimento dele. Então vale a pena a gente treinar. Aqui nessa prática médica intercultural, né, foi um diálogo, aqui nessa questão, o que aconteceu? A população indígena estava insatisfeita com o médico da unidade, e parece que queriam trocar o médico. Pode aparecer, isso entra dentro do tópico de comunicação, a gente já teve ali o protocolo SPIKES e o MCCP, o método clínico centrado na pessoa. O que está muito em alta, né, que pode aparecer ali, é chegar um paciente insatisfeito com a enfermeira da UBS, por exemplo. Ela pode chegar ali, olha, não estou gostando, recebeu o atendimento do médico X, não gostei do atendimento dele, da enfermeira, do agente comunitário que visitou minha casa. Então, isso pode aparecer na prova para a gente saber conduzir, né, ter essa conversa ali com o paciente. Depois ali, o último, né, foi o sigilo médico. Também, o sigilo médico eu lembro que caiu quando ainda tinha, né, a parte escrita, na minha prova, 2024.2, caiu na parte escrita, sobre sigilo médico. Né? Então, sigilo médico também é uma boa aposta, né, tem muito a ver ali com MFC. Então, esses são, assim, os principais temas que eu trouxe que podem aparecer na sua prova, já que apareceram ali na prova teórica. Então, vale a pena a gente ir preparado para esses temas, né? Eu vou voltar aqui só para a gente dar uma recapitulada. Então, essa prevenção secundária, que pode ser uma prevenção terciária, prevenção quaternária, rastrear um fator de risco ali no paciente homem, né? Já caiu o screening feminino, então pode aparecer um paciente homem para a gente fazer rastreios. A intoxicação por agrotóxico, que é um tema assim, que eu acho que todo mundo espera todo ano, né? Então, são temas que a gente fica esperando, em algum momento vai cair. Né, eu lembro ali, na minha caiu violência sexual, não foi em MFC, né, mas apareceu violência sexual, que era um tema que a gente já estava esperando já há alguns anos aparecer, né. Hipertensão no idoso aqui, pode ser uma hipertensão arterial, que também é um tema que a gente já está esperando, né, aparecer, ainda não apareceu em MFC. A profilaxia de HIV, não apareceu nenhum tema de HIV ainda em MFC, né, então é um tema que a gente também só está esperando. Quanto mais provas a gente tem do INEP, melhor da gente fazer essas estatísticas, né? Então fica mais fácil da gente poder direcionar os nossos estudos. Violência contra adolescente, a lombalgia mecânica, a tuberculose pulmonar, o luto, quimioprofilaxia de malária, tuberculose aqui dentro desse ambiente prisional, né, um paciente privado de liberdade, a prática médica, um diálogo ali com a população indígena, pode cair também alguma estação de população indígena, por mais que já tenha caído, mas em contextos diferentes, né, população ribeirinha também, e aí o sigilo médico. Né, então, vou deixar aqui essas estatísticas para vocês, eu acho que isso aqui ajuda muito a gente a direcionar os nossos estudos, e vamos treinar, Evelyn? Bora lá. Eu achei legal que você trouxe isso, né? Que às vezes eu lembro na minha época eu ficava muito descrente com algumas apostas, né? Eu lembro que até hoje, desde antes da minha época, o pessoal já falava da hanseníase. Vai cair hanseníase, vai cair hanseníase. E eu lembro que a segunda vez que eu fui estudar, eu falei, eu nem vou revisar essa hanseníase, tá desde 2020 falando que vai cair, Sim. E não caiu. Não caiu ainda, mas não quer dizer que não tenha sentido, porque se você para avaliar, né, o padrão da prova, então
tem tudo para aparecer. A mesma coisa, eles colocaram em várias edições o exame dos genitais feminino, né? Então, a coleta de Papa Nicolau, como que é o segmento, e ninguém falava sobre o exame mamário. E eu lembro que tem um professor de Estratégia Média também é parceiro nosso dentro do CRM na mão, a gente é parceiro somente de primeira fase, o de ginecologia, que ele sempre falava, eu vou seguir apostando, porque não é possível que eles vão negligenciar as doenças da mama. E aí caiu 2023, 2, né, caiu ali para vocês estarem realizando o exame nas mamas, caiu a prótese mamáriazinha, tinha que palpar, tinha que seguir o nódulo e dar o segmento. Então, às vezes a gente olha e fala, não, isso é aposta, é o que o Pablo falou. Não é que a gente está falando, né, de apostas, estudem somente isso, é que tem maior prevalência. Por quê? A segunda fase, gente, ela é um reflexo da primeira. Então, se vocês olharem provas anteriores, vocês conseguem perceber isso. Então, olha a segunda fase e entra dentro da primeira, para você ver o que aconteceu. Então, você vê essa prevalência de temas que eles vão aparecendo. Então, é uma ótima dica, porque, assim, a medicina é enorme. Por onde eu vou estudar? Aqui é, assim, ele está entregando o ouro, é o melzinho aqui pronto, só para ser consumido. E isso aí, basicamente, são temas, assim, que vale a pena a gente ir preparado, né? Já que a gente tem esse tempo aí para estudar, né? Quem está iniciando os estudos agora, na mentoria a gente vai estar abordando esses temas também, né? Eu tenho uma turma aí que já vou iniciar a quinta, outra turma que eu vou iniciar a sexta já com esses temas, né? Focando nessas categorias também. Então, isso daí é mais para a gente ir preparado. Se cair, já era algo ali que a gente estava meio que esperando. Se não cair, o nosso esqueleto está estruturado, a gente vai saber lidar com outras estações parecidas, né? Isso aí. Bom, pessoal, bora treinar, então. O Pablo falou tudo, então a gente precisa agora de um voluntário, uma pessoa que pode gostar de MFC ou pode não gostar, não importa isso, mas você vai ser daqui apaixonado pela MFC. Então, a nossa ideia é fazer um treino com vocês. Isso é basicamente uma mentoria gratuita, né? Então, essa pessoa que vier treinar vai receber todo o feedback, todo o direcionamento, para conseguir entender realmente como lidar com uma estação de medicina da família e comunidade lá no dia. Obviamente, dentro da mentoria vai além, né? Não é só um único encontro, uma única vez que a gente se vê. E aí, cadê? Muita gente falou eu aqui nos comentários. Bora, povo. Vamos ver. Vamos escolher ao azar os nossos mentorados. Mentira, né? Ó, o Rodrigo se candidatou aqui, ó. Rodrigo Dias Gomes. Eu vou. Aí sim, Rodrigo. E aí, tomar de 8 em 8 horas por 7 dias. Excelente. Sim, Giovanni, amoxicilina de 500 ml. Essa medicação aí tem no posto, negócio que... Acho que a Glacivane aí tá com... O microfone ligado. Rodrigo, vamos lá. Rodrigo, você já tem a plataforma do Pense? Olá, boa noite. Sim, eu assinei hoje, há dois dias. Legal. E é a primeira vez que você vai fazer a prova? É a primeira vez. Bem, bom, então o Dr. Pablo ele vai mandar aqui para vocês no chat, né, o link e o código da estação. Rodrigo, você está pelo celular, está pelo computador? Eu estou pelo computador. Perfeito. Você sabe compartilhar a tela? Não, vou tentar. A gente ajuda. Essa é a parte mais tranquilinha, a gente ajuda. Bom, Pablo vai escolher ali uma estação da medicina da família e comunidade para a gente treinar isso. Não tenham raiva, não tenham preconceito contra a medicina da família e comunidade, tá bom? Ela é linda. Vocês, assim, ó, eu sou muito fã da professora Bárbara, da Alegria, né, dentro do Estratégia Média, assim, quem gosta da medicina da família e comunidade consegue fazer com que seja uma área apaixonante. Então, eu sei que tem gente aqui, já viu uns rostinhos que foram alunos, né, meus, primeira fase, em que eu entro realmente para falar somente de teoria, sobre SUS, sobre APS, e quem viu minhas aulas sabe, dá para ser apaixonante, dá para entender, e se você não decora, se você entende, é realmente o que faz você deslanchar. A mesma coisa que qualquer área médica, né? Então, eu vou decorar pneumonia, não, você tem uma linha de raciocínio lá dentro que te faz conseguir chegar num diagnóstico. Dentro da MFC é muito parecido.
às vezes acaba sendo um pouco maçante, né? Porque o pessoal gosta de mais adrenalina, né? Quero entubar, quero fazer um acesso central. Aí, ó, a gente tem as nossas emergências também, a Dona Maria com a pressão 180 por 100, é perigoso, a gente fica assustado. Sim, eu mandei o link aí, quem quiser entrar também para poder estar acompanhando, tá? Eu vi que o Rodrigo aqui já entrou. Rodrigo, você vai conseguir compartilhar a tela para o pessoal poder ver? Deixa eu tentar aqui só um minutinho, peraí. Ó, Eu nunca- fica aqui embaixo, no Meet, tem um menuzinho. Fica entre a câmerazinha e o emoji sorridente. É um quadrado com uma seta para cima. Você clica Certo. nele, clica na aba do Pense Revalida e depois clica em compartilhar. Tá, deixa eu dar uma olhadinha para ver. Aí. Apareceu. Opa. Aí. Agora sim, estamos vendo, Rodrigo. Perfeito. Você Certo. tem uma opção dentro do Meet, não sei se ela está ativada, que é o Picture in Picture, que por mais que você esteja lá dentro da plataforma, você consegue ver o seu ator ainda. Às vezes aparece Picture in Picture ou Foto em Foto. Aqui Nos 3 dentro do pontinhos Meet... aí tem. Oi? Nos 3 pontinhos aí tem essa opção para ele colocar o Picture in Picture. Isso, do lado do botão de desligar a chamada, entre a mãozinha e o botão de desligar a chamada, tem 3 pontinhos na vertical, você tem a opção Open Picture in Picture ou Foto em Foto, se tiver em português. Aqui apareceu para mim ajuste de visualização, tela cheia, planos de fundos, só essas 3 opções. Eu acho que você está em outro local. Além de informar um problema, denunciar abuso, configurações. Deixa Coloca eu a ver. tela em tela, tela por tela, que aí minimiza. Tela por tela. Está embaixo de tela cheia, embaixo da opção de tela cheia tem essa opção. Certo. Aqui para mim só aparece planos e efeitos. O dele não tá. Depois de tela cheia aparece planos de efeitos, que é o que viria abaixo do Picture in Picture. Bom, depois a gente descobre, então, com mais calma, o que aconteceu aí. Sim. Certo, Mas sem problema. depois é uma ferramenta legal, porque você não perde a visualização do seu ator durante a estação. Sim, então, Rodrigo, tanto para o Rodrigo, né, para quem está assistindo, 2 dicas muito importantes que eu sempre falo nas mentorias, que primeiro é você abraçar o paciente, né? Então a MFC, ela adora quando você abraça o paciente como um todo, quando você vê o paciente como um todo, tenta cuidar ali ao máximo dele, tenta receber ele ao máximo, né, acolher ele ao máximo. E a segunda dica que eu mais avalio nas mentorias é o esqueleto. Não é nem tanto assim o seu conhecimento teórico, se você está lembrando o nome do exame, se você lembrou a dose do antibiótico, o nome do antibiótico, isso daí vai ser mais no seu estudo teórico, que a gente também dá algumas dicas lá na parte teórica. Mas o que eu foco mais aqui é tentar ver como que está o seu esqueleto, né, e te passar essas dicas no que você pode estar acrescentando, melhorando o seu esqueleto, tá ok? Perfeito. Eu, na verdade, não... Agora que eu estou entendendo ali a linha de raciocínio, o que é um esqueleto, enfim. Então, bem inexperiente, mas vamos tentar. Não, claro, vamos lá. Eu dei aqui o começar e você já pode iniciar. Certo. A tela que eu estou compartilhando é essa mesmo, né? Isso, a gente está vendo ela. Beleza, então, vamos começar. Bom, meu nome é Rodrigo Dias, sou candidato à revalidação. Boa noite a todos. Vamos lá, peço a licença para ler aqui meu card. Cenário de atendimento, nível de atenção, primária saúde, tipo de atendimento ambulatorial, unidade básica de saúde. A unidade apresenta a seguinte infraestrutura: ambulatórios para atendimento de consultas marcadas e de acolhimento do dia, sala para observação, coleta de exames e administração de medicamentos orais ou parenterais. Descrição do caso: você recebe uma paciente de 21 anos de idade para consulta de acolhimento devido à dor no hipogastro há 1 semana. Atenção, caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize, o paciente simulado não deverá ser tocado durante o atendimento. Bom, meu nome é Rodrigo Dias, eu sou o médico da unidade, em que posso ser útil? Olha, doutor, eu estou com fortes dores na parte inferior do abdômen. Certo, e por gentileza, informe o seu nome, o seu estado civil e a sua profissão, para que eu possa te ajudar. Doutor, meu nome é Luísa, eu sou casado, eu tenho 21 anos e eu sou atendente em uma loja. Perfeito, Luísa. Você é atendente de uma loja e tem 21 anos, certo? A sua dor, você disse que está com dor
No abdômen. Na Quando parte que essa... inferior aqui embaixo. Certo, na parte de baixo. E quando que apareceu essa dor, Luísa? Tem uma semana, mais ou menos, que eu tô com essa dor. Certo, há uma semana. E ela fica só nessa parte de baixo? Você pode especificar para mim? Só na parte de baixo do umbigo, perto da pelvis, aonde? Ela fica aqui na parte inferior do abdômen. Certo, na parte inferior. Eu gostaria que você caracterizasse para mim a intensidade dessa dor, de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você já sentiu. É uma dor 8 de 10, doutor. Tá horrível essa dor. Certo, Luísa. Tenta especificar para mim o tipo de dor. É uma dor que é punçante? É uma dor tipo cólica? É uma dor que parece uma facada? Que tipo de dor é essa? É uma dor forte. Certo, uma dor forte. Você sente que ela vai para algum lugar? Ela irradia para algum lugar essa dor? Doutor, parece que ela vai pro lado esquerdo também. Para o lado esquerdo, certo. E qual a duração dessa dor? Qual que é a frequência? Tem algum período que ela aumenta a intensidade, que ela diminui a intensidade? Doutor, na hora da relação sexual, essa dor tá piorando. Certo, na hora da relação sexual. Tirando essa parte sexual, você não sente dor? Não consta. Ok. E já faz... Há quanto tempo você sente esse tipo de dor? Tem uma semana que eu tô com essa dor. Há uma semana. E tem algo que você faça que diminua essa dor e algo que você faça que piore essa dor? Só tá piorando mesmo na hora da relação sexual. Tá ficando horrível. Perfeito. Uma dúvida. Você é casada, tem parceiro fixo? Não consta. Sim, eu tenho Ok. parceiro fixo, meu marido. Ok, perfeito. Além dessa dor, tem algum outro sintoma, como febre, tosse, falta de ar, algum outro tipo de sintoma? Não, não tive esses sintomas, não. Ok, perfeito. Teve vômito, algum tipo de sangramento vaginal, Também não, doutor. diarreia? Também Ok, não. perfeito. Na sua família, alguém tem algum tipo de dor parecida com a sua? Já chegou a comentar com você? Tem, por exemplo, algum familiar, ou você necessariamente teve Não câncer? consta. Não consta. Ok. Diabetes, hipertensão, Não, doença, ok, AIDS, tuberculose, nada do tipo. também não, doutor. Ok, perfeito. Ah, Você fuma, bebe, usa droga? Não fumo, nem bebo, nem uso drogas. Perfeito. E a sua alimentação, como é? Não consta. Ok. Como está a sua diurese? Você está fazendo xixi normal? Está fazendo cocô normal? Tá normal. Ok, perfeito. Então, eu vou pedir a sua autorização. Eu gostaria de fazer o exame físico. Antes, eu vou lavar minhas mãos e vou me paramentar, tudo bem? Ok. Perfeito. Eu gostaria de solicitar o seu exame físico, sinais vitais, a sua ectoscopia também de pele, mucosas e faneiras. Finalizou seu pedido? Sim. Liberado. Vamos lá, sua pressão arterial considerada normal, 120/70, não está com febre, não está com febre, bom estado geral, mucosas escoradas e úmidas, abdômen flácido, sem defesa. Bom, exame pélvico. Exame especular com secreção vaginal abundante, esverdeada, certo. Dor à palpação do anexo, ok. Bom, aparentemente você pode, deixa eu ver, sem secreção vaginal abundante, esverdeada. Ok. Bom, seguindo aqui pelo seu exame físico, você pode estar não necessariamente com uma doença sexualmente transmissível, tá? Eu vou precisar fazer, como daqui, exames, deixa eu só dar uma olhadinha se tá o exame especular. Não, já está aqui. Bom, seguindo aqui o seu atendimento, você aparentemente não está com uma doença sexualmente transmissível, a gente vai precisar fazer o tratamento. Pode ser uma vaginose bacteriana, pode ser uma tricomoníase, eu vou fazer o seu diagnóstico, mas antes disso, eu gostaria de solicitar um exame complementar, tudo bem? Sim, pode solicitar.
Ok, eu gostaria do seu hemograma, gostaria também do seu beta-HCG, também gostaria de solicitar o seu perfil, disse do lado esquerdo, o seu perfil pancreático, e... Ok, e se possível, também gostaria de solicitar um exame de imagem, que seria uma ultrassonografia transvaginal. Finalizou seu pedido? Sim, Não consta. ok. Bom, então o seu diagnóstico é clínico, ok? Eu vou solicitar para você, além de medidas de higienização, para que você possa utilizar metronidazol, evitar as relações sexuais durante o período do seu tratamento, ok? Você vai utilizar por 14 dias. Esse é um creme vaginal, então ele é um creme, na verdade. Você sabe como utilizar esse creme? Já chegou a utilizar alguma vez? Não consta. Bom, você vai utilizar por 14 dias. Esse creme, você vai fazer a utilização dele como eu posso dizer? Ela tem uma aplicação vaginal, ok? Você vai aplicar toda noite, durante 14 dias, e evitar relações sexuais durante a utilização do creme, ou seja, durante o tratamento. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma dúvida e se eu posso te ajudar em algo mais. Doutor, o meu problema ele é sexualmente transmissível? Você acha que meu marido ele pode estar me traindo? Bom, um dos diagnósticos, sim, pode ser uma doença sexualmente transmissível. Seria também ideal que seu parceiro também fizesse o tratamento. O tratamento pode ser via oral, ok? E ele pode fazer um tratamento via oral de um único dia, tomando... fluconazol. Fluconazol em dose única... em dose única... Fluconazol em dose única. Além disso, eu também preciso orientar para que fizesse também a utilização de um preservativo de barreira, como camisinha, por exemplo, e também seria ideal, eu não solicitei inicialmente, mas seria ideal que também pudesse ser feito testes rápidos, como da sífilis, por exemplo, e HIV, hepatite C. Doutor, na loja onde eu trabalho, fico o dia inteiro a pé. Será que eu preciso de atestado? Não será necessário o atestado. Ok? Você pode ter a sua conduta normal e seus afazeres de forma normal. E você tem mais alguma dúvida? Posso te auxiliar em algo mais? Não, só isso mesmo, doutor. Perfeito. Então, eu me despeço cordialmente e agradeço. Show, show. Vou compartilhar a minha tela aqui agora. Certo. Daí aqui o que eu faço para... Aí você pode, aqui eu acho que já vai tirar da sua tela e vai Tá. passar aqui para a minha. Ok. Deixa eu... Aí, acho que já saiu. Vou fechar aqui meu microfone. Rodrigo, então eu gostei muito do seu esqueleto, né? Sua primeira vez treinando aí, da sua primeira vez, igual você falou. Gostei muito que você seguiu essa ordem do script, anamnese, exame físico, exames complementares, o tratamento, as condutas, né? Então a ideia é exatamente essa, é exatamente isso que deve ter no seu roteiro, no seu esqueleto, né? Que eu vou apresentar para vocês o que seria um bom esqueleto ali de MFC, né? E você fazendo ali algumas adaptações, alguns treinamentos com esse esqueleto, já vai te ajudar muito ali, alguns pontinhos ali que às vezes faltou, né? Então, você se apresentou, né, para a câmera, leu as instruções, né? Então, você falou o seu nome, candidato à revalidação, e você leu as instruções. As instruções, né, lá no dia da prova,
ela vai aparecer, ela vai estar grudada na mesa, né, com o durex ali. Então você entra, você se apresenta na frente da câmera, fala o seu nome, meu nome é Pablo, sou candidato à revalidação, e aí eu já vou para a mesa, me direciono para a mesa para poder ler as instruções. Preciso ler em voz alta? Não necessariamente. E aqui eu já quero quebrar outro tabu, quebrar um gelo aqui, de que o silêncio ali no momento da estação é algo ruim. E não é algo ruim. Você pode ficar em silêncio ali ao seu momento, né, e é o momento ali desse silêncio que você pode estar pensando, raciocinando melhor o que você vai falar em seguida, né. E aí você se apresentou, né, você falou o seu nome, você pode ali dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, eu sou o Pablo, médico responsável pela unidade, né, ali no início, né, você pulou, você já perguntou no que eu posso te ajudar, e aí depois você voltou para perguntar o nome, né, então é importante, né, ter essa parte ali de perguntar o nome, idade, profissão, estado civil, procedência. Isso aqui já é uma frase meio que padrão ali, que praticamente todo mundo usa. Pode dizer o seu nome, idade, profissão, estado civil, procedência. Né? E aí você perguntou para mim o motivo de consulta. Eu não lembro de você ter falado o meu nome. Isso daqui, no momento que o paciente ele se apresenta, olha, meu nome é Luísa, então você fala, bem-vindo à unidade, Luísa, um prazer, Luísa, no que eu posso te ajudar, Luísa? A primeira vez que você fala o nome, você já garante aquela pontuação de mencionar o nome do paciente pelo menos uma vez. É comum do INEP colocar esse ponto, né? E a gente tem memória de médico, então se a gente no início da consulta, lá no final da consulta, você tentar lembrar, gente, qual era o nome dela mesmo, né? Às vezes o paciente sai da sala, você já até esqueceu o nome dele, o que ele tem, né? Então, para não correr esse risco, já fala que nesse momento, né? Falou o nome ali, prazer, Luísa, no que eu posso te ajudar? A sua anamnese, eu achei que você destrinchou super bem, depois a gente vai entrar ali nos pontos específicos ali do INEP, mas eu achei que você destrinchou super bem, você foi na parte urinária, você falou da dor, falou da secreção, né? Tem algumas particularidades ali quando envolve mulher. Perguntou sintomas acompanhantes, isso é muito importante, perguntar 3, 4 sintomas, febre, náusea, vômito, tontura, diarreia, constipação, né, no caso ali, manchas no corpo, úlceras genitais, né, no caso dessa questão. E aí eu destrinchei toda a anamnese, e aí eu vou para os meus 3 antecedentes. Vou dar um zoom aqui, eu acho que fica melhor para o pessoal ler. E eu vou para os meus 3 antecedentes. O primeiro antecedente pessoal, então primeiro eu vou olhar só para o paciente, né, comorbidades, as patologias que esse paciente tem. Algumas estações do INEP preferem que você fale de forma mais específica, outras você pode falar de forma geral. Tem alguma doença de base? Outras preferem que você pergunte a doença de base. Você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem tuberculose, você tem sífilis, você tem HIV, né? Então isso varia um pouco, mas quanto mais específico você puder ser, né, faz aquela pergunta geral e pergunta o específico ali, pelo menos na sua suspeita diagnóstica. Perguntar do uso de medicamentos, é importante, medicamentos em uso, e alergias, né, tanto de medicamentos quanto de alimentos. E aí você parte para a parte de cirurgias e internações. Tem que perguntar os dois separados, né? Às vezes ele não fez uma cirurgia, mas ficou internado por algum motivo. E isso pode ser um indício ali de uma patologia que ele acabou adquirindo ali no hospital, né? E aí a gente vai para os hábitos dele. Então essa fileira aqui de tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas é padrão, você perguntou super bem, né? Então fuma, bebe, faz as drogas ilícitas, e aí o paciente dizer se sim, se não, o tanto que fuma. Nesse momento, é uma estratégia muito boa, você já recomendar que ele cesse. Olha, eu vou te recomendar acessar o tabagismo, vou te recomendar acessar o alcoolismo, porque às vezes lá no tratamento, e a MFC adora que você abrace o paciente, então você vai ter que indicar para ele cessar o tabagismo, por exemplo, se é um paciente que fuma. Então aqui você já pode pelo menos garantir a sua pontuação de que você falou para ele cessar o tabagismo em algum momento da consulta. Se o avaliador ele esqueceu de marcar ou não marcou, você pode entrar com recurso tranquilamente. E aí a gente vai para os outros hábitos, né? Esse grupo aqui de hábitos também, você perguntou a alimentação, né? Também é importante perguntar esses hábitos. Então, alimentação, e essa é uma pergunta, assim, automática, uma frase automática também que a gente usa. Como é que está a sua alimentação, seu sono, nível de estresse, atividade física? E aí deixa o paciente falar o que está acontecendo. Né, sobre o ritmo das perguntas, né, voltando aqui na parte da anamnese, o que é o ideal? Você não ficar perguntando um por um. Né, eu vi que primeiro você perguntou ali, qual a localização da dor, qual que é a intensidade, qual que é, se irradia. É bom você não perguntar tudo de uma vez, mas também você não perguntar um por um. Então, perguntar em pequenos blocos. Ah, quando começou essa dor, localização e intensidade? Aí deixa ele falar, essa dor irradia, tem algum fator de melhora ou piora? Deixa ele falar. Né? Então, vai seguindo assim dessa forma, e para os sintomas acompanhantes também. Né? Então, se eu mencionei febre,
perguntar da febre, pelo menos umas 2, 3 perguntas ali da febre. Mediu, o que eu quero saber de febre? E é isso que a gente treina na mentoria, eu quero que vocês treinem isso também preparando para a prova, que é vocês terem esse raciocínio clínico. O que eu tenho que saber da febre do meu paciente? Quando que essa febre vem, qual que é a temperatura, se ele chegou a medir, se ele usou algum medicamento para baixar a febre, né? Então, esses sintomas a gente tem nesse raciocínio. Aí a gente parte, então, para os antecedentes familiares. Né? E aqui é uma pergunta simples, histórico familiar de doença. Na sua família tem doença X? E a mesma coisa para as comorbidades. Então, eles podem cobrar ali, querer que você fale em específico, e ele só vai te responder se for em específico, ou você pode perguntar de forma geral. Na dúvida, pergunta de forma geral e vai para o específico ali, algo que você acha relevante perguntar. Né? E aí, depois a gente vai para os antecedentes locais. O que seriam esses antecedentes locais? Seria ali a parte mais do ambiente desse paciente, né? Olhando ali mais, então a gente foi para os antecedentes pessoais, foi para a família dele, agora a gente vai para os antecedentes do local onde ele está, coisas relacionadas, né? Então, contatos próximos de sintomáticos, nesse caso ali não tinha tanta relevância perguntar, mas é comum em MFC, né? Se tem mais alguém em casa com esses sintomas, essa é uma pergunta ali que a gente usa muito. Né? Contato com animais domésticos ou animais doentes, a mesma coisa aqui com insetos, animais silvestres, então aqui você já pergunta de tudo. Né? Estou suspeitando ali de talvez um dengue, leptospirose, malária, então você já vai perguntando. Né? Teve contato ali com rato, com cachorro, com gato, né? Tem ali algum outro inseto que você percebeu, que você viu. Né? Na minha estação de queimadura de lagarto, ela não falava que tinha visto a lagarta, mas ela tinha uma imagem do animal. Né? Então é importante, e ela só liberava essa imagem quando eu perguntava sobre o animal. Então algumas pessoas saíram da estação e elas nem sabiam, elas nem tinham visto a lagarta. E eles falavam assim para mim, como assim tinha lagarta na estação? Porque não perguntaram sobre animais. E às vezes ele só vai liberar se você for bem específico. Qualidade da moradia também é importante, né? Nessa estação da queimadura de lagarto, voltando nela, ela falava ali que estava cuidando da jardinagem, então perguntar, né, se tem algumas frestações ali na porta, nas janelas, se a casa é de madeira, se tem muita árvore em volta, pensando em dengue, né, água parada, se tem esgoto perto, pensando ali numa esquistossomose, se teve inundação na região, pensando ali em leptospirose, e as viagens, né, sempre perguntar, então para a gente não esquecer essa parte dos antecedentes locais. E para finalizar a sua anamnese, para você lembrar assim, agora eu finalizei e vou para o exame físico, você vai pedir um documento. Que documento é esse? 100% das vezes você vai pedir o cartão de vacinas. Mas em alguns casos específicos, em casos de crianças, gestantes e idosos, a gente tem cadernetas específicas para esses grupos. Né? Então tem a caderneta da criança, tem a caderneta da gestante e também tem a caderneta do idoso. A caderneta do idoso eu também só fui descobrir nos treinamentos que existia essa caderneta. Né? Então, você já garante ali as vacinas, de perguntar sobre as vacinas, mesmo ali que seja uma estação que às vezes não tem muito a ver, mas o MFC ele gosta de abraçar o paciente. Então, vale a pena perguntar das vacinas, e se for algum desses outros grupos, você também pedir essa caderneta. Recebi o documento ali, o paciente respondeu se tem ou não, e aí sim eu parto para o exame físico. Aqui eu já coloco no primeiro tópico, ler as tarefas outra vez. Por quê? O que o INEP quer? O INEP ele quer que você segue a estrutura da tarefa. Então, se na tarefa está dizendo, realize a anamnese e depois dê o diagnóstico, você não vai para o exame físico. Você vai realizar a anamnese e vai dar o diagnóstico. E aí, se tiver escrito lá, realize o exame físico, aí sim você vai realizar o exame físico. Se tiver escrito lá, dê o diagnóstico ou dê a conduta. Então, seguir as tarefas pode te adiantar muito. Na minha estação de NIRS, eu não segui as tarefas ali intencionalmente, e a primeira tarefa já era realizar o exame físico. Eu não tinha que fazer a anamnese. E eu perdi lá 3, 4 minutos conversando com o paciente. E ele falando da vida dele, falando dos sintomas, e não fazia parte da tarefa. Então, foi um tempo que eu perdi por não ter seguido essa dica aqui de ler as tarefas de novo. Então, o papel, ele está grudado ali na mesa, ele vai estar em cima de você, debaixo de você ali, né? Então, você dá uma olhada ali de novo nas tarefas, ok, agora eu vou para a próxima tarefa. Você pode falar em voz alta, é o seu momento, é a sua estação, né? E aí, você pediu autorização, né? Com a sua autorização, gostaria de realizar o exame físico, não precisa esperar o paciente responder. Pode realizar. Às vezes o paciente ele vai ficar assim, olhando para você. Se ele não quiser que você faça o exame físico, que você toque nele, isso já vai estar escrito em alguma parte do seu script mesmo ali das tarefas. E aí você fala, então, né, vou lavar as mãos, vou me paramentar e vou chamar um enfermeiro para acompanhar o exame físico. Tem que fazer isso para todos? A gente sabe que não precisa ficar chamando, não precisa ficar paramentando para mim poder fazer uma ausculta respiratória, para mim poder avaliar, às vezes, o ouvido do paciente, né? Mas isso aqui, para ficar padrão, né, você não perde ponto por falar a mais,
né, você vai perder ponto mesmo por esquecer, né, então não tem problema nenhum ali você falar em todas as estações, vou lavar as mãos, vou me paramentar e vou chamar o enfermeiro para acompanhar, né, dependendo ali da estação, o INEP ele pode cobrar ali que tem uma pessoa acompanhando. Né, e aí você começa, então, na hora de solicitar o seu exame físico, sempre pensando nessa estrutura, né, da cabeça aos pés. Então, o exame céfalo-caudal, eu vou começar primeiro ali no exame físico geral. Então, essa frase também é padrão. Solicite exame físico geral e sinais vitais. Preciso especificar os sinais vitais? De preferência, sim. Né? Solicite sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura e glicemia. Né? Eu sei que glicemia não faz parte ali dos sinais vitais necessariamente, mas aqui você pode acabar esquecendo de pedir a glicemia lá nos exames laboratoriais. É comum, o pessoal esquecia muito de pedir glicemia, e o INEP coloca quase sempre ali uma glicemia ali no meio, dependendo da estação, para pontuar. Né? Então, que você garante que pelo menos você lembrou ali, em algum momento você falou glicemia. Se o avaliador não te entregar, na hora dos recursos, você garante ali a pontuação. E aí você parte, então, para os exames por regiões, não precisa falar todas, né? Não é que eu tenho que falar da cabeça aos pés tudo, pedir todos os exames. Eu vou focar ali na queixa do meu paciente. Falando nesse caso de DIP, né? Seria ali, já é meio que padrão também a gente pedir ectoscopia de peles e mucosas, né? Está escrito aqui. Ectoscopia de peles e mucosas, o exame físico respiratório e o cardiovascular. Nesse caso, era válido solicitar o abdominal e o ginecológico. E aí você vai falar com inspeção, palpação, percussão e auscultação. Uma particularidade do exame ginecológico, né, que faltou ali você falar, quando você for solicitar o exame ginecológico, você vai pedir inspeção, toque vaginal bimanual e exame especular. Exatamente dessa forma. Então, solicito sinais vitais, exame físico geral, sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura e glicemia, e eu solicito também o exame físico respiratório, cardiovascular, com inspeção, palpação, percussão, auscultação, o exame físico abdominal também, com inspeção, mesmo não sendo a ordem correta, não é isso que eles estão avaliando tanto, eles querem que você saiba pedir. E o exame físico ginecológico, com inspeção, toque vaginal bimanual e o exame especular. Beleza, recebi os resultados. O que eu vou fazer com esses resultados? Verbalizar tudo o que eu estou vendo ali. Imagina que é uma conversa com o paciente, né? Então, você recebeu ali o exame físico ginecológico dele, olha, do paciente, o cardiovascular, olha, eu estou vendo aqui, né? As bulhas estão normofonéticas, né? Tá ok, não tem nenhum ruído adventício, né? O respiratório não está crepitando, sua ausculta está limpa, né? Então, você vai reafirmando o que você está vendo e para você poder mostrar para o INEP, eu sei o que eu estou vendo aqui. E eles cobram, e eles já estão cobrando mais, né? Você falar ali o que você está vendo nos exames. Né? E cuidar da forma como você fala. Às vezes você falando assim, o exame respiratório está ok aqui, aqui também está ok. Você falando dessa forma, às vezes passa a impressão de que você não está comunicando com o paciente. Né? Então, ali é uma conversa mesmo com o paciente. Olha, seu exame respiratório está ok, não tem nenhuma alteração, cardiovascular não tem nenhuma alteração, o ginecológico aqui está normal, não tem secreção, não tem dor, né? E aí você vai seguindo dessa forma. Terminei o exame físico, vou para os exames complementares e eu volto lá nas minhas tarefas. Aqui já tem uma dica muito importante que você vai conseguir ver lá nas tarefas, os ambientes, o ambiente que você está. Então, às vezes, a tarefa está dizendo que você tem laboratório, que você consta com tomografia, que nesse sistema de saúde que você está trabalhando tem exame radiológico. Eles não falam isso à toa. Eles falam isso para possivelmente que você vai usar. Dificilmente eles vão querer colocar isso para te confundir. Eles não ficam colocando tanta casca de banana assim na prova prática, principalmente. Então, você lê de novo ali as tarefas, beleza, chegou o momento de eu solicitar os exames complementares. Pede autorização de novo, né, igual você falou, com a sua autorização. Aqui eu coloquei exame físico, na verdade exames complementares. E aí você solicita os exames laboratoriais. Como que eu vou solicitar os exames laboratoriais? Primeiro, foca no laboratório, depois imagem, para não ficar mesclando muito. Então, exame laboratorial, eu vou falar hemograma e vou pedir tudo do hemograma? Não. E aí a gente vem para algumas particularidades ali de treinamento, a gente acaba aprendendo isso. Hemograma, a gente fala só hemograma completo. Solicita hemograma completo. Os perfis, perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico, perfil de ferro, é bom já você especificar o que você quer nesse perfil. Né? Então, eu vou solicitar também o perfil hepático, com TGO, TGP, fluoratado alcalina, gama-GT, bilirrubina total, direta, indireta. Vou solicitar o perfil lipídico, com colesterol, LDL, HDL. Você pode falar nesse ritmo mesmo, né? Porque é só para você comprovar ali na gravação que você está falando, solicitando o exame. E aí você pensa, né, nesse momento o avaliador ele sempre vai te perguntar isso. Finalizou o seu pedido? Não é que ele está querendo ali
Às vezes, acho que está faltando alguma coisa, hein? Ou então ele está querendo te confundir. Não, ele tem que perguntar isso, ele vai perguntar. Todo exame que você pedir, ele vai perguntar, finalizou o seu pedido? E aí você fala com confiança, finalizei. Ou isso pode até te ajudar, né? Para você lembrar ali, opa, talvez eu estou esquecendo de algum, né? Talvez solicitar um beta-HCG, solicitar algum outro exame ali, uma glicemia aqui nesse momento, né? Que é o momento certo de solicitar. Então ali isso ajuda também, você fala que finalizou e recebe o papel ali com os exames, né? Com os achados. O que eu vou fazer com os exames? Então, agora falando aqui só dos exames de imagem, né, eu também vou solicitar com nome e sobrenome. Nome e sobrenome do exame. Não é tomografia. É tomografia computadorizada de abdômen, com contraste ou sem contraste. Não é só radiografia de tórax. É radiografia de tórax PA e lateral. Né? Então, quanto mais específico você for, mais fácil, mais chances você tem, na verdade, de pontuar nessa parte do exame. E eles acabam dizendo, algumas vezes, seja mais específico. Né? Às vezes você pede, solicito ultrassom. Ultrassom de quê? Né, seja mais específico, e aí o avaliador vai te falar, seja mais específico. Eu lembro da minha estação de NIS, que eu fui dar a pontuação, e eu, enrolado ali, né, para somar, com medo do tempo acabar, essa pontuação, ela está acima de tantos, e aí o avaliador falou para mim, seja mais específico, diga qual que é a pontuação dele, é isso que ele queria. E aí você vai verbalizar também da mesma forma todo o exame, principalmente o que está alterado. O seu hemograma, eu vejo que está tudo ok, não tem nenhuma alteração, a hemoglobina está ok, os leucócitos estão ok, plaquetas ok, perfil lipídico, colesterol está ok, lipídico ok, vai falando, ok, está certo, nenhuma alteração. Viu uma alteração, magnésio está baixo, opa, eu vejo aqui que o seu magnésio está baixo, né, o sódio aqui está baixo, eu estou vendo aqui que o seu ferro está baixo, a hemoglobina está baixa, pode ser uma anemia. Né, então é uma forma mesmo de ficar conversando ali com o paciente, e você também tem que verbalizar as imagens. O que eu estou vendo na imagem? Tudo que você estiver vendo na imagem, você fala. Estou vendo aqui que é um braço, esse braço está eritematoso, tem um corte profundo de aproximadamente 2 centímetros de comprimento, tem saída de secreção, tem sinais flogísticos, né? Às vezes ele mostra ali uma imagem de uma secreção purulenta, parece um pouco pegajosa, né? Às vezes mostra ali a ectoscopia da pele, de mucosas, né? da boca, mostra ali a garganta inflamada. Então, quanto mais características você falar que você está vendo nesse exame, melhor. Na minha estação de imagem que eu lembro, foi a da lagarta, e ele queria a espécie da lagarta, né? Não lembrava no dia, Lonome é o nome da espécie da lagarta, mas tinha ali a imagem da lagarta, e não era à toa que aquela imagem da lagarta estava ali. Não era só para falar que era uma lagarta, ele queria o nome da espécie. Então, se aparecer uma aranha, existem aquelas as três principais espécies de aranha ali que a gente mais estuda. Se é uma aranha, uma viúva negra, você vai falar, é uma aranha viúva negra, né? Você não vai falar que é só uma aranha. E aí você parte para o diagnóstico. No diagnóstico, sempre dar nome e sobrenome para o diagnóstico também. Né? Então, você falar que é às vezes ali um quadro de apendicite aguda. Né? Mais específico, abdômen agudo inflamatório, é uma apendicite aguda. Quanto mais detalhes ali do diagnóstico você falar, melhor. Então, é um quadro de tuberculose, é um quadro ali de hanseníase indeterminada, é uma hanseníase tuberculoide, é uma hanseníase virchoviana. Né? Então, quanto mais específico, melhor. Na minha estação de placenta prévia, ele queria a localização da placenta, o avaliador, por algum motivo, não me entregou o ultrassom, eu pedi ultrassom de todas as formas possíveis, pedi ultrassom, não vinha ultrassom de forma alguma, e eu, gente, cadê esse ultrassom? Eu preciso desse ultrassom para dar sobrenome para o meu diagnóstico. Né? Acabou que eu ganhei ali no recurso essa pontuação, mas você precisa ser ao máximo, né? Quanto mais específico, melhor. E nesse momento, você já justifica aqui. Né? Então, é um quadro de DIP, porque você está tendo essa dor, né? A mobilização do colo, porque você está tendo essa febre, porque você está tendo secreção. É um quadro de placenta prévia, porque eu vi aqui no ultrassom que tem ali uma placenta cobrindo o orifício. Né? É um quadro de anemia, porque eu estou vendo aqui no seu hemograma que a hemoglobina está baixa. Né? Então, você justificar isso aqui já adianta muito a sua vida lá no PEP, porque pode aparecer e explicar o porquê do diagnóstico, né? Inclusive, estava nesse PEP, a gente vai ver aqui agora. E aí a gente parte para o tratamento, né? Então, a conduta, primeiro o tratamento não medicamentoso, sempre falar do tratamento não medicamentoso, e depois o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso seria ali as mudanças de estilo de vida. Se ele falou que fuma, aí nesse momento você vai falar, cessar o tabagismo, convida ele para uma sessão, né, para um grupo ali de cessação de tabagismo, convida ele para uma consulta com um psicólogo, né, marca ali medidas não medicamentosas para melhorar a alimentação,
perder peso, se ele estiver demonstrando obesidade. No caso dessa paciente, né, você indicou ali o uso de preservativos, então tudo isso faz parte do tratamento não medicamentoso, né? E até mesmo ali as condutas de sexo seguro também seria importante falar. E aí a gente parte para o tratamento medicamentoso, se for necessário, né? Aqui também tem algumas particularidades. Dependendo da patologia, eles podem querer que você fale o nome do medicamento em específico. Nessa citação a gente vai ver que eles queriam que falasse ali que era o nome dos antibióticos, a ceftriaxona, a doxiciclina, o metronidazol, né? Ou algumas outras estações eles vão querer que você fale só o anti-inflamatório, só o analgésico, né? Na estação de dengue que eu fiz lá em 2024.2, tinha que falar que era em específico, de pirona ou paracetamol, não podia falar só analgésico. Acho que pontuava ali meio ponto, né? E aí, terminei meu tratamento e pergunto se ficou alguma dúvida. Sempre pergunta de novo se ficou alguma dúvida, porque às vezes o paciente ele não vai perguntar, o ator, né, ele não vai dar todas as dúvidas ali de uma vez. Ele vai perguntar uma, depois ele vai perguntar outra, então você vai sempre perguntando, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Né, então sempre voltando nisso. E aqui eu deixo para vocês um mnemônico, aquele momento ali que acabou a consulta, fiz o que eu tinha que fazer, não sei mais o que eu falo, estou com tempo, garanto para vocês ali, vocês podem treinar com esses 10 minutos, vai sobrar pelo menos uns 2 minutos, eu vi ali que mais ou menos nos 7h30 você já estava acabando a sua consulta, né, então sobrou ali quase 2 minutos que você acabou abordando um pouco desse mnemônico bandeiras. Foi um mnemônico que eu usei, me ajudou muito ali nesse momento de finalizar a consulta, para eu lembrar algo que eu podia esquecer. Né, então eu vou trazer aqui para vocês o B, é de benefícios do tratamento. Então eu falar os benefícios do tratamento, olha, esse antibiótico vai te ajudar a melhorar as dores, esse antibiótico vai diminuir a secreção purulenta que você está tendo, o uso de preservativos vai evitar que você tenha outro IST, né? O A de alertar complicações, pelo menos 3, o INEP adora quando você cita pelo menos 3, tudo deles é pelo menos 3 para você pontuar tudo, né? A pontuação total. Então, alertar complicações, olha, nesse quadro de DIP, e aí você vai desenvolvendo, nesse momento você vai ter tempo para pensar. Então, alertar complicações, nesse quadro de DIP pode ter um abscesso, uma ruptura, pode ter ali uma complicação hematológica, né? Você vai citando ali o que você acaba lembrando. O N de bandeiras, para a gente nunca esquecer, notificar no Sinan, vou notificar no Sinan, essa é uma frase também padrão que a gente usa, vou notificar no Sinan. Essa estação não precisava notificar, mas vamos supor que você ficou na dúvida se tinha que notificar. Notifica, eu vou notificar no Sinan, né? Você não vai perder pontos por notificar no Sinan, mas você pode perder por deixar de notificar. O D do bandeiras, diagnóstico diferencial. Também citar 3, eles adoram quando cita 3. Então, olha, você está tendo um quadro de DIP, mas pode ser uma vaginose bacteriana, pode ser uma candidíase, poderia ser uma tricomoníase, poderia ser uma infecção urinária, mas tudo indica que é DIP. Ela vai falar, ok, então aí você já citou diagnósticos diferenciais. Né? O E do bandeiras, de adversos. Quando você indica um tratamento medicamentoso, principalmente o metronidazol, né, que tem aquele efeito antabuse, né, então você lembrar desse mnemônico nesse momento aqui ia te ajudar muito a você lembrar dos efeitos adversos ali do metronidazol em específico. Né? Náusea e vômitos acaba sendo comum ali para quase todos os medicamentos, mas alguns específicos eles gostam que você fale. Por exemplo, a estação de hanseníase, os medicamentos de hanseníase, que pode dar as reações hansênicas, de tuberculose, né, o RIP, a rifampicina, a isoniazida. Então, você falar aqui um pouco dos efeitos adversos também ajuda muito. Né? O R de retorno, sempre, em todas as estações, não só esse checklist, esse roteiro, vocês vão poder usar ele para todas as estações, não só MFC, mas principalmente MFC. Marcar retorno para todo mundo, a criança de 6 meses, o idoso, quem veio só pegar testado, marca retorno para todo mundo. Daqui a 3 dias, daqui a 7 dias, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias eu quero te ver de novo. MFC adora que você abrace o paciente. Então, esse atendimento longitudinal, né, para você continuar vendo o paciente, observando o paciente, MFC adora. Né? O A do Bandeiras, eu forcei um pouco aqui, é o encaminhar. E aqui, nesse momento, algumas particularidades. Aqui no encaminhar, você também vai entregar para ele uma caderneta, né? Esse momento aqui, o que acontece? Existem 3 patologias que eu me lembro, não sei se alguém aqui lembra, patologias onde você entrega uma caderneta para o paciente. Ele recebe ali uma caderneta como se fosse uma caderneta ali de acompanhamento para aquela patologia que ele está tendo. Existem 3 que do terceiro MFC, mas pode aparecer essa terceira, que é dengue. Então você entrega a caderneta de dengue para o paciente, existe um cartãozinho onde ele vai anotar ali quando começou os sintomas, o que foi feito nessa consulta, quando que ele vai retornar, ali vai estar escrito já os sinais de alarme para ele,
né? Hanseníase, também tem a caderneta da Hanseníase, para a gente poder estar acompanhando se ele está tendo melhora dos sintomas, se ele está tomando os medicamentos, é a mesma coisa da tuberculose. Então, são essas 3 patologias que eu lembro que agora que tem essa caderneta, né? Então, eu vou te entregar aqui a caderneta da tuberculose e vou aproveitar e vou te encaminhar para um especialista. Encaminha, você não vai perder ponto por ficar encaminhando, né? Você vai perder ponto ali por, às vezes, deixar de encaminhar um paciente que está um pouco mais grave, né? As estações de MFC, elas já são resolutivas por elas mesmas, né? Então, não tem tanto essa ideia, assim, de ficar mandando para outra pessoa avaliar, não. Mas vale a pena, sim, você encaminhar para um especialista aqui em específico, né? Então, no caso dessa mulher, vou te encaminhar para o ginecologista, caso precise, né? Caso tenha uma piora dos sintomas, né? Dar uma enrolada assim. Equipe multi, né, também é uma frase padrão que o INEP adora, a equipe multidisciplinar, vou te encaminhar para a equipe multi. O que é isso? Para o paciente estar fazendo acompanhamento longitudinal na UBS. Não tratar só a DIP dessa paciente, mas tratar também alguma briga que ela possa ter ali no relacionamento com o marido dela, né? Então, vou te encaminhar para a equipe multi, vou te encaminhar para um psicólogo, né? E aí você pode também chamar os agentes comunitários, agente comunitário de saúde para visitar a casa dela, dependendo da estação, e os agentes de endemia, os zoonoses também, dependendo das estações, e o CAPS também, se for necessário, né? Você não vai perder pontos por estar encaminhando ela para outras áreas, né? Sempre mantendo esse acompanhamento longitudinal. E a última letra, né, do Bandeiras, o S, são sinais de alarme, né? Eu acho que também faltou ali você falar, é importante falar em todas as estações sinais de alarme, né? Então, acaba casando um pouco aqui com retorno em sinais de alarme, que você vai falar, olha, você vai retornar daqui a 10 dias, mas se aparecer sintomas X, Y, Z, se você tiver febre, se começar a ter sangramento, se a dor piorar, se a secreção piorar, se a dor ficar insuportável, você pode retornar antes. Então, você já está marcando um retorno mais adiantado e já está falando sinais de alarme, né? Então, tudo isso aqui ajuda, e aí você finaliza a sua estação. No momento de finalizar, você nunca vai falar, acabei minha estação, não tem mais nada para fazer, finalizo, vou me despedir do paciente. Não existe isso, não existe. Fica ali, fica no silêncio, pensa o que mais que você pode fazer, o que mais que você pode falar. Você pode tranquilamente voltar lá na anamnese, você pode voltar nos exames laboratoriais, tá? Às vezes ali, se for um exame laboratorial que já te entregaram o resultado, talvez num recurso eles não aceitem porque já te entregaram, mas você não custa nada tentar e você pedir esse exame da mesma forma, né? Então, usa essas estratégias, né? Mas nunca finalize sua consulta. Deixa aí até o final, até tocar o alarme lá, né? O famoso apito, que todo mundo tem medo, e não é para ter medo não, gente. O apito é para ajudar mesmo, para a gente poder sair da sala, né? Então, tocou o apito, você já pode sair da sala, não precisa despedir. Se você quiser dar um tchau para o câmera, né? Pode dar um tchau para ele, né? Mas não é nada obrigatório. E aqui eu coloquei só algumas situações especiais que entraria muito nessa estação de DIP, né? Se for uma mulher ou gestante, isso aqui entra na anamnese. Isso aqui é particular de mulher gestante. Tem que perguntar qualquer estação. Se for um trauma, tem que perguntar. Se for obstetrícia, tem que perguntar. Se for uma mulher, tem que perguntar. Data da última menstruação e ciclos, como é que está o ciclo dela. A data da menarca e da sexarca, você pode usar termos comuns, né? Data da primeira menstruação, data da primeira relação sexual, número de relações sexuais, o número de parceiros que você perguntou, né? Uso de preservativo, se está usando, uso de método contraceptivo, se está usando algum método contraceptivo, gestações, partos e abortos, o Papa Nicolau, né? E agora a gente tem um pouco aí, teve essa atualização, né? Rastreio para HPV, às vezes ela não fez o Papa Nicolau, mas ela fez ali o DNA HPV, né? Então, perguntar mais dessa forma agora, rastreio para HPV, mas a gente perguntava muito Papa Nicolau. Histórico de ST, né? Se já teve alguma IST, aqui você pode ser específico, falar de HIV, sífilis, e aqui eu coloquei de novo a caderneta das gestantes, a gente não esquece. Se for criança, coloquei um parênteses aqui das crianças, porque pode aparecer também uma criança em MFC. Então, perguntar do desenvolvimento, do apoio familiar, quem que está cuidando dessa criança, né, como é que está o crescimento dela, e pedir a caderneta da criança, para não esquecer da caderneta da criança. E, por fim, o idoso. Né, o idoso ali pode ter alguma situação de violência contra o idoso, né, existem esses 7 tipos de violência: física, financeira, psicológica, sexual, por negligência, por abandono, patrimonial. Então, tem estações lá no PENS que você não está treinando, provavelmente aí já treinaram alguma dessas estações que abordam esses tipos de violência. Então, pode aparecer aí, né? Então, é sempre bom perguntar essas violências, quem está cuidando dele, quem que cuida do dinheiro dele, né? Como é que está aí a vida deles, buscar sintomas de depressão e pedir a caderneta do idoso, né? Então, tudo isso aqui vai ajudar muito vocês, né, nessa preparação
para a segunda etapa. Acho que eu falei muito, deixa eu beber uma água aqui. Não, mas muito bom, deu um norte muito bom, assim, eu acredito que não só para mim, mas para todos, mas é uma estrutura muito boa. Se a gente tiver isso de forma medular, por exemplo, aqui, me veio o diagnóstico na cabeça, mas eu não lembrava o tratamento, não lembrava o diagnóstico com exatidão, a gente pensa, mas não menciona, então é muito ruim não mencionar, né, como você falou, mas mesmo talvez não sabendo, ou sabendo ali, ficando na dúvida, pelo menos mantendo esse esqueleto, você vai pontuando, como você disse, o diagnóstico não é tudo, mas sabendo ou não o diagnóstico, verbalizando ou não, mas desenvolvendo essa estrutura de forma até mesmo não intencional, você acaba pontuando, isso é muito bom. Sim, exatamente. Então, aqui só para terminar aqui bem rapidinho, essa parte aqui da avaliação, né, da sua avaliação, então você se apresentou, cumprimentou o paciente, não lembro de você ter dirigido o nome, né, eu não vou colocar aqui, não lembro de você ter dirigido o nome, parcial, perguntou desses sintomas, febre, mal-estar, então a gente vê que é tudo que está dentro daquele esqueleto, né, aqui você perguntou mais de 2, sintomas urinários, você até perguntou ali da dissúria, né, que ele especificou, ele quis mais coisa, que você perguntasse de sangue, na urina, noctúria, né, aqui precisava pontuar pelo menos 2 para pontuar. As características da dor, o famoso Alicia, né, você perguntou bem também, intensidade, localização, características, irradiação, fator de melhora, fator de piora, progressão, então aqui foi quase completo ali. Sobre a vida sexual, né, lembra ali daquele script da mulher, se você segue aquele script, você ia perguntar tudo isso aqui. Início das relações sexuais, muito comum do INEP cobrar, uso de preservativos, estava lá, uso de anticoncepcionais, estava lá, né, isso aqui foram que você não marcou, dado da última menstruação, também estava lá. Aqui você perguntou do parceiro, do histórico de ST e dor nas relações, acabou não pontuando que precisava pelo menos 5, para você ver como que eles são exigentes aqui nessa parte, né. Presença de leucorreia, sangramento vaginal, odor, aspecto da secreção. Aqui, se você tivesse perguntado, não lembro se você perguntou, né, eu não falei, se você tivesse perguntado da secreção, aí você tinha que desenvolver a secreção também. Como é que essa secreção tem cheiro, coloração, né, então tudo isso aqui em relação à secreção que ele queria saber. Verbalizou o diagnóstico de DIP, né, eu acho que você acabou não chegando ali no seu diagnóstico definitivo, né, não lembro de ter escutado você falar o DIP, mas o diagnóstico dessa paciente era DIP, né, foi a estação que eu fiz no 2024.2, mas vocês veem aqui como que saber o diagnóstico era só um ponto, né, você tendo um roteiro aqui, você conseguiria tirar ali uns 6 pontos, talvez, e seria excelente para a nota de corte que fica nessa média ali de 66, né. Explicou que pode ser uma IST ou não, né, na hora que você foi tirando as dúvidas, né, esclareceu as dúvidas, entrou em contato sem julgamento, então que você explicou pelo menos 2, você falou que o tratamento era ambulatorial, você recomendou o repouso, né, aqui o atestado, né, nesse caso, poderia tanto oferecer o atestado ou não, né, eu acho que muito mais pela dor 8 de 10 que ela estava tendo, então aqui era uma situação que eu fiquei confuso também na hora que eu fiz, na hora que ela fez essa pergunta, meu Deus do céu, qual que é a indicação de atestado, será que precisa, se não precisa, e aqui o marcar retorno, né, no bandeiras lá, você não ia esquecer de marcar o retorno. Então aqui você fez 2. Verbalizou o metronidazol, né, o que você lembrar ali já vai ajudar, né, mas o tratamento, como você não chegou na conclusão de DIP, acabou que você não falou ali os outros 2, né, mas seriam esses 2. Aqui não cobrou dose, né, então eles aqui não falaram, só indicou antibiótico, aqui eles queriam que você falasse os antibióticos, né, para ser bem específico. Analgésicos, eu não lembro se você falou, aqui foi de forma bem geral, analgésicos ou inflamatórios via oral, recomendou o tratamento do parceiro, né, com antibióticos, excelente, não precisava falar o nome nesse caso, mas você falou o nome, excelente. Solicitou outros rastreios de IST, toda estação que envolve IST, você tem que buscar outros ISTs, isso o MSC também adora, então você falou do HIV, do sífilis, hepatite C, pontuou aqui, e aí você também recomendou o uso de preservativos, né, para o paciente. Então aqui, você vê que a maioria dos erros aqui foi um pouco de teoria e falta de esqueleto, né, isso aí você ajusta, né, nos seus treinamentos, esse esqueleto, seguindo esse esqueleto aí, né, se você tiver, não sei se você está com a gente na mentoria, mas estando com a gente lá na mentoria, a gente passa esse esqueleto aí, todos os detalhes, e aí você vai estar fino ali para a prova, né. Ficou alguma dúvida? Muito bom. O Jorge Carlos, eu tenho uma pergunta. Depois de finalizar o primeiro pedido, eu já não posso fazer mais pedidos de laboratórios? No caso, que eu esqueci algum estudo e recordo no momento da leitura dos meus estudos que já pedi. Sim, você pode fazer. Então, você solicitou ali um hemograma, perfil hepático e perfil renal.
e aí o ator, o avaliador, ele vai falar, terminou seu pedido? Terminei. E aí você recebe a folha. Aqui, nesse momento, vamos supor que você nem leu a folha e lembrou de mais exames. E aí você pode não ler a folha e, olha, eu quero solicitar também o beta-HCG, eu quero solicitar também um perfil de ferro. Tá? Você pode falar isso, e mesmo que o avaliador não fale nada, você não viu a folha. Então, isso até num recurso, isso pode te ajudar. Porque você pode falar, olha, eu solicitei, antes mesmo de ler a folha, eu solicitei. Agora, li a folha, lembrei de mais estudos, de mais exames, posso solicitar também. Né? Não é só uma vez que você pode solicitar exame de laboratório, não. Você pode solicitar várias vezes exames de imagem também. Solicita um, olha, vi que isso aqui está alterado, vai me levar mais para isso, então agora eu vou solicitar esse outro exame. Ah, eu acho que agora faz sentido eu solicitar esse exame de imagem. Posso voltar no exame laboratorial, né? Você fica livre em relação a isso. Mas depois que o examinador te entrega a folha e você lê, já fica mais difícil de você solicitar algum que você esqueceu que esteja nessa folha. Essa folha, ela não vai vir assim, só uma folha de hemograma. Ela vai vir uma folha de hemograma, com o perfil renal embaixo, com a urina simples, com a glicemia dele. Então, por isso que é bom você também pedir em blocos, né? Se você puder pedir todos os hemogramas, os de laboratório, na verdade, de uma vez, melhor. Mais alguma dúvida, gente? Não, esclareceu muito bem, mostrou ali o esqueleto, deu um norteamento muito bom mesmo. Sim. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, tá? Gostei muito. Eu que agradeço, Tá se de verdade, preparando. eu que agradeço a oportunidade. Valeu, obrigadão. E, né, então a gente tem essa expectativa da prova ser ali ou em janeiro ou em fevereiro, então a gente tem um tempo bom para treinar, né? Eu também tive mais ou menos esse tempo aí de treinamento. E o mais importante, gente, seguir o esqueleto. Tenham o esqueleto memorizado, tatuado ali no cérebro de vocês, porque se cair uma lagarta, se cair uma formiga, se cair a queimadura que for, a queixa que for, você tem um esqueleto estruturado, e é isso que vai te dar a aprovação, certo? Então, pessoal, enfatizando, eu estou lá no CRM na mão, a gente já tem mentoria essa semana, vai começar a mentoria semana que vem, tem os outros professores das outras áreas que também estão fazendo lives, então fiquem à vontade de conhecer, de mandar o número, mandar contato para a gente, tá? E a gente vai estar recebendo vocês lá. O Will perguntou aqui, né, uma dúvida sobre quando põe para treinar em 8 minutos, qual seria o tempo ideal para anamnese e resto da estação? Will, por que eu não te recomendo colocar 8 minutos no Pense? Porque o Pense, ele já vai quebrar, o que vai acontecer lá no dia da prova? Você vai estar lá na frente da porta, e vai ter pessoas do seu lado ali em outras salas, né? Então, tem várias salas ali. Na nossa mentoria, eu vou mostrar o vídeo ali de uma estação real para vocês verem como que é mais ou menos a estrutura. Então, tem uma sala, várias pessoas ali na frente da porta esperando um apito. Primeiro, eles vão pegar o seu crachá, que tem um QR Code, vão abrir a porta e vão levar lá para o câmera. Nesse momento que abre a porta, aí já fica aqui uma dica para vocês, para você dar uma espiada que tem lá dentro. Olha, ele vai abrir ali a gretinha da porta para poder entregar o crachá. Então, você dá uma olhada ali o que tem dentro ali da sala, e aí, nesse tempo, ele vai ler o QR Code lá na câmera, vai te entregar o crachá de novo, você coloca o crachá, e aí apita. Quando apita, ele abre a porta para você, você entra. Nisso que você entrou, você vai se apresentar para a câmera, exatamente o que está fazendo aqui no Pense, na plataforma. Então, o Pense ele já quebra esse tempo na sua estação de você se apresentar para a câmera, de você falar o seu nome, de você ler as instruções. Tá? Então, não precisa treinar em 8 minutos. Às vezes, a estação de treino, a estratégia de treinar em 8 minutos é para você ganhar a velocidade ali na anamnese. De tudo que eu falei, o que você mais deve demorar, talvez, seja a anamnese mesmo. Então, perguntar o máximo ali que você conseguir, tirar o máximo de informação que você conseguir, para você poder seguir as estações. Eu vou dar o meu exemplo ali da estação de NIS, você perguntou do tempo, eu gastei mais ou menos ali uns 3, 4 minutos na estação só na anamnese, e eu ainda consegui avaliar todo o NIRS dele, não consegui terminar as duas últimas, que era solicitar os exames complementares, mas o NIRS todo eu consegui fazer. Isso me ajudou muito na pontuação, né? Então, assim, eu gasto essa média aí de tempo de 3, 4 minutos na anamnese, seria ali o ideal, mas pode ser menos também, pode ser um pouco mais, isso varia um pouco de cada estação, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou terminar a live aqui, foi um prazer estar com vocês, espero que isso tenha ajudado muito aí, principalmente no esqueleto, no treinamento de vocês. Podem me mandar mensagem ali no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Fernandes, podem mandar mensagem lá, alguma dúvida que vocês tenham. Sigam aí o CRM na mão, o Pense também é uma plataforma excelente. E continue os treinamentos, treinando sempre o checklist, né, para aprovação. Então é isso, boa noite, pessoal.
Tchau, tchau.